começar lendo versículo 18. A versão que eu leio é a Bíblia Almeida, revista e atualizada, e diz o seguinte: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Carol, não é incrível? Nossa, é demais. E é tanta coisa que, lendo assim, a gente até deixa passar alguma coisa ou outra, né? Mas quando a gente lê um por um, tu fica assim, é uma coisa melhor que a outra, né? É uma palavra tão forte, é tão. Nossa, tantas revelações de Deus nessas partes de Romanos, assim. Demais, por demais. E Ilse, eu tô te vendo aqui, só que não me diz para te trazer todas as outras elas, tu não. Se tu quiser sair, já voltar de novo, eu tento te trazer junto, de alguma forma. A não sei que só deixa eu trazer uma pessoa. Mas vamos começar então aqui pelo versículo 18, Carol, que diz: tenho que, por certo, que os sofrimentos desse tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Uhum, uhum, E, poxa, aqui está se falando da glória do porvir, né? uhum, Daquela, eu acredito na vida que nós teremos fora desse corpo mortal. Mas eu quero uhum, fazer um exercício com a gente hoje de pensar um pouquinho essa glória, porque a palavra nos diz que nós estamos sendo transformados aqui, enquanto nós estamos aqui na terra, nesse processo de santificação, de glória em glória. uhum. Então, às vezes, Carol, eu vejo que a gente toma muito o pensamento somente lá na glória. O que eu. Aham. Nossa, não existe palavras, não tem o que a gente falar sobre como é que vai ser esse momento, essa expectativa. Agora, eu vejo muitos de nós, mulheres cristãs, aguardando lá um dia chegar. E aí a gente olha Uhum. esse versículo, né, que diz que os sofrimentos desse presente não se compara com a glória que vai vir. E por mais que eu entenda isso, e eu também faço parte desse grupo com uma expectativa de quando a nova Jerusalém for redimida, tudo for feito, mas aí eu me pergunto, né, Carol, se eu só fico pensando no amanhã, o hoje é como se eu só vou deixar, vamos passar por ele para não ter, tu entende? É pra, tipo assim, eu só tô pensando lá na glória. Aqui tudo é enfado, canseira, é Hum. estresse, é provação, é dificuldade. Faz sentido isso, Carol? Nossa, muito. Sabe, essa semana mesmo eu tava conversando com alguém, e aí a pessoa falou exatamente isso, assim, esperando pelo, né, pelo depois, pela glória, que vai ser ótimo. E com certeza, eu acho que vai ser incrível. Mas eu fico pensando, sabe, porque tem aquele versículo, é para nos dar vida e vida em abundância. É para agora, sabe? A gente fica esperando, mas a vida é para ser boa agora, é para ser boa aqui também. Por que, que ele ia mandar a gente para cá, para viver numa infelicidade por anos e anos e depois ser bom? Não faz nem sentido. É para ser Não. bom agora, é para ser bom aqui. Mas isso foi implantado na nossa cabeça, Carol, tu entende? Uhum, E assim, eu quero que vocês entendam o meu coração. Eu, eu, eu realmente gostaria de estar vivendo. O Marcel teve uma experiência com Deus, Carol e todas vocês, mulheres que estão assistindo, onde ele pisou na glória, onde ele foi tomado e ele disse que ele não queria voltar.
Ele, tudo nele, a preocupação, o medo, ele não sentia nada, ele finalmente se sentiu livre. Imagina, eu só dele explicar, eu já consigo pensar como é que isso é. Mas Uhum. então é incrível o que a gente vai viver. Agora, isso que tu tá falando, Carol, é completamente realidade. Esse sofrimento que eu tenho agora, nesse momento aqui, porque eu estou crescendo de glória em glória, porque eu estou permitindo o Espírito Santo me transformar aqui, porque eu estou permitindo que os meus desejos carnais começam a ser tratados, porque eu permito entrar, lembra a gente falou semana passada, entrar debaixo Uhum. de quem eu sou nele, não está, não pode ser nem comparado com esse próximo estágio que eu vou ter nele. E aí, trazer. Eu não sei, Carol, eu fico pensando que, em primeiro lugar, a glória vai ser incrível. Segundo, que a gente está vivendo de glória em glória aqui. É o meu processo de santificação. É o processo onde eu coloco diante do Senhor a minha vida, as minhas dificuldades hoje, porque senão eu penso o seguinte, então, qual será o meu objetivo, né? Hoje, eu apenas vou viver por viver, esperar, ter certeza que lá na frente vai ser bom, mas eu não sei, gurias. Não acredito que seja só isso. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Será que isso é só quando a gente for transformado? Desculpa, eu vou estar aguardando a revelação de Deus, eu vou estar aguardando os mistérios do Senhor que ainda não, que a minha mente natural não pôde Uhum. compreender. Eu não acho que é somente a manifestação dos filhos de Deus lá na eternidade. Eu acho que é aqui. Uhum. Uhum. Eu acho que é agora. Eu acho que a Terra ela está passando, e sempre esteve, né? Porque os finais dos tempos eles estão aí desde que Jesus veio a primeira vinda dele. Ele disse: Olha, eu vou voltar, não vai demorar. E Uhum. aqui diz o seguinte: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. E aí tá para mim e para ti, né, Carol? Tá para todas nós que estamos aqui assistindo. Quando é que vai ser revelada quem eu sou? Uau, Quando uau. eu entrar para essa. Eu não sei, eu estou agora numa fase que eu vejo muitos filmes de. Como é que se chama? De fantasia, né? Para as crianças. Então a gente estava vendo um filme agora, no final de semana, onde eles foram para uma viagem lá no México, e aí então eles tinham que encontrar um medalhão que lá numa época antiga, né, foi feita alguma coisa, eles precisavam restaurar esse medalhão de novo para aquele lugar e tal. E eles passavam por um. E aí tinha uns escritos, né? Ó, se tu passar por aqui, isso vai acontecer. Se tu não quiser, tu não passa, mas aí tu vai ter que ir até o final, aquelas coisas. E aí eles tinham que passar por uma porta onde eles entravam e eles estavam num outro reino, num outro lugar. É como se eles se permitissem, agora eu passei. E essa imagem, desculpa fazer essas ideias, assim, essas conexões, mas essa imagem que eu imagino, muitos de nós estamos aqui, ó, aquém dessa porta, né? Uhum. Onde fomos reveladas, onde nós nem ainda conhecemos quem nós somos em Deus. Nós não sabemos que nós temos a mente de Cristo, que a nossa mente é infinitamente maior, que eu tenho a criatividade do céu, que eu tenho sonhos do Senhor, que o meu coração consegue se expandir de uma forma que não é natural, que as minhas ações, seja com a minha família, seja com aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos, consegue se multiplicar não naturalmente, mas porque eu passei por aquele lugar onde eu disse Uhum. assim, eu aceito. Essa é a manifestação de quem eu sou em Deus. E eu acho que nós estamos, às vezes, não passamos por isso. E por que será que a gente não passa, Carol? Ah, eu acho que são muitas mentiras que a gente acredita e são muitas coisas que às vezes a gente nem percebe que a gente não tá sendo quem a gente é,
Porque é tanta. Como se fosse uma cegueira, como se fossem umas vendas nos nossos olhos, né? Nos nossos olhos espirituais, talvez. Porque a gente não consegue nem perceber que a gente está acreditando em mentiras, que a gente está acreditando em coisas que a gente não é, e que a gente não deveria, que a gente não está alinhado com a palavra dele. Às vezes a gente é tão fora daquilo que ele planejou, que a gente nem percebe. Não, é verdade. E aí, olha só, Carol, eu acho que também existe em nós uma expectativa de que a gente precisa estar naquele lugar, né? A manifestação dos filhos de Deus vai acontecer quando eu estiver assim, ó, nossa, tão tete a tete com Ele, assim, onde nada me tira daquele lugar máximo em Deus. Sabe? Eu acho que a gente tem essas expectativas, que nem tu falou, essas mentiras sobre nós, mas também essa é uma responsabilidade nossa. Eu acho que a gente acredita, sabe? Que tem a ver conosco, que a gente não chegou lá. Eu até vou passar por isso um dia, mas eu não estou pronta, eu não faço tudo aquilo que Deus quer que eu faça, eu não tenho uma vida de intimidade com Deus como eu acho que Ele quer que eu tenha, né? Acho que a gente Ah, com coloca certeza. E listas. sabe, já que eu lembro que quando eu falei contigo sobre a mentoria, né, eu falei assim, esse ano eu quero descobrir a minha identidade, esse ano eu quero fazer isso. E eu lembro que tu me falou assim, mas tu sabe que isso é aos poucos, né? E eu acho que talvez naquele primeiro momento eu não tava com essa ideia. Eu acho que eu tava com a ideia de, não, agora eu vou chegar naquele patamar, como tu falou, eu tenho que chegar naquilo. Mas a nossa identidade em Deus, ela é uma coisa aos poucos, porque é em cada área. A gente vai trabalhando em cada área, não é tudo de uma vez, não é tudo tão rápido, e não tem que chegar num certo nível, mas indo aos poucos conforme ele vai nos direcionando. Exatamente, exatamente, Carol. A gente acha, eu não sei, é isso que essa é a minha briga, sabe? É uma briga que eu tomei para falar a verdade. Que a gente acredita, primeiro lugar, que a gente é responsável, né, por chegar num lugar máximo em Deus e a partir dali, quando eu chegar no meu destino final, é que eu vou conseguir cumprir o que Deus tem para mim. Então eu não consigo crer que nesse momento onde eu estou, no nível que eu estou hoje em Deus, seja eu conheci ele hoje, aceitei ele hoje, ou eu estou andando com o Senhor há 40 anos, nesse momento eu já estou passando por essa porta. Eu já consigo chegar nela e poder manifestar quem eu sou em Deus. E aqui diz que a natureza está aguardando, Carol. Está aguardando eu e tu. Eu fico imaginando o que isso quer dizer, assim, literalmente. Uau, Sabe? com certeza. E Porque, também eu fico até pode falar. pensando se até a natureza, né, ela precisa que a gente seja os filhos de Deus, que a gente comande, que a gente entre na nossa identidade, no nosso papel, quanto mais Deus que nos fez não quer que a gente assuma a nossa identidade, vê a gente daquela forma. Claro, não, de novo, não naquele patamar, mas indo aos poucos, encontrando a nossa própria identidade. Quanto ele não quer isso, né? Se permitir, né, nessa caminhada. A gente ainda não conseguiu colocar a relação entre Deus e seus filhos, né? Porque hoje, pelo menos eu como mãe, nossa, né? Tudo que eu quero é que o Ben, que a Sara, que eles caminhem dentro da idade deles, né? E o pessoal não tá te vendo, Carol. E dentro da identidade deles, quem eles são. E eu não tenho expectativas que eles vão ser alguma coisa que não seja o nível de maturidade que eles têm. Vai ser difícil, claro, entrar na faculdade de fralda, né? Entende? Essa aí é uma. E aí, mas, ao mesmo tempo, eu tive uma dificuldade com tirar as fraldas do Ben, e depois eu descobri que era por causa do ouvido. Ele fez uma cirurgia Ah, no ouvido, no nariz, tirou tudo, no outro dia ele não precisou mais usar fralda de noite. Mas eu me lembro que eu tinha um problema que eu pensava assim, meu Deus, eu não consigo tirar a fralda dele da noite. E aí uma amiga minha me disse já que ninguém vai para a faculdade de fralda, não te preocupa, vai acontecer. Paz, uma tranquilidade de que, meu Deus, não existe, é assim. Cada um de nós somos diferentes num estágio. O problema é quando a gente não quer largar, né?
O problema é quando a gente diz assim, eu não vou deixar, eu já poderia. Então, nós estamos numa caminhada, é normal. Eu estava falando com vocês antes, contigo e com a Ilza, de que tem sido uma semana bem cansativa para mim e para vocês também, né? E a gente tem aquele poder de decisão, e eu tive esse poder. Nossa, tudo deu errado até para a gente entrar pelo Zoom, né? Para todos nós entrar juntas. E a minha cabeça lá no fundo dizia assim, bah, hoje então não vai dar. Bah, hoje então não vai dar. E é trazer de volta, né, o nosso propósito. E aí eu pensava, o que aconteceu na minha cabeça, eu não sei vocês, mas na minha cabeça é não tem a ver comigo. Não tem a ver comigo, não tem a ver comigo. Tem a ver com o meu propósito, com o que Deus quer fazer aqui, né? Comigo, contigo, com a Ilda, com todas nós e com as mulheres que estão assistindo. E vai falar, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que o sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Aqui de novo a promessa de que nós estamos sendo transformados, saindo do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, passar por essa porta, passar por esse lugar onde a gente consegue dizer assim, sabe o quê? Eu vou permitir. Eu amo, tem um cara que eu amo, o Pablo Marçal, porque ele fala que nós não podemos resistir, né? Nós não podemos, o que a gente está fazendo é resistir, porque é natural a gente se manifestar como um filho de Deus. Essa é a nossa passagem natural quando a gente aceita Jesus. Agora, o que acontece em nós é a resistência, porque a gente pensa, pelo nosso braço, eu ainda não estou fazendo tudo o que eu devia. Eu não fiz, não dei um check em todas as caixinhas que eu precisava. E aí eu estou resistindo. O Senhor deseja vir, Ele deseja se manifestar. Tanto que as pessoas dizem, eu não escuto Deus, né, Carol? Não ouço Deus. Quando tu tira toda a resistência, que é, ele não falou numa voz audível comigo, ou eu não escuto ele porque eu não oro muito, ou eu não escuto porque eu não sou, falei uma coisa errada ontem, então ele não vai falar comigo. Quando a gente começa a retirar todos esses lixos, todas essas mentiras, toda essa resistência a ouvir a voz de Deus, o que que acontece? A gente ouve a voz de Deus. Quando os dons de Deus, porque Deus não me usa, eu não tenho dom, eu não tenho a profecia, eu não tenho visões, eu não tenho palavras de saber, sabe? Nada disso. Quando tu começa a limpar, e é isso que a gente fez na mentoria, começar a limpar esses lixos que estão ali, essa resistência, a gente se permite a se manifestar como filhos de Deus. Só isso. Faz sentido? Nossa, muito sentido. Sabe, eu vejo essas mentiras, essas coisas que a gente acredita, quase como celas de prisões e que a gente mesmo se colocou. Ele já abriu a porta, sabe? Porque ele já fez tudo, tá tudo aberto, é só sair. E mesmo assim, é como se a gente escolhesse ficar ali dentro. É como se a gente visse, mas às vezes assim, não, eu preciso ficar aqui, eu preciso ficar nessa amargura, nessa mentira, nisso, naquilo, e não sai, e não se permite mudar, ser transformado por ele. Porque eu não sou digna, porque eu não fiz, porque eu não tenho, porque eu não sou, né? Essas são as coisas que vai falando e vai resistindo e não permitindo esse processo de santificação e nos revelar como filhos de Deus, como autoridade. Poxa, ele foi lá embaixo, né? Ele foi ao abismo e ele tirou das mãos do inferno, do diabo, todas as chaves da morte. Imagina! E aí, não, se não fosse o suficiente, ele tirou tudo isso e para quem que ele deu? Para a igreja dele, para nós, para mim, para ti. E é isso que tu falou, nós temos a chave, mas a gente continua dizendo não. Só um pouquinho, deixa eu ficar aqui dentro dessa minha cerca. Eu resisto.
eu mesmo estou permitindo, né, essa prisão se manter na minha vida. As gurias estão falando sair da zona de conforto, entendimento, pior. E diz o seguinte: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso espírito, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Ai, verdade, Janine, o que eu resisto persiste, se mantém. Não, 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 não. A criação está suportando angústias até agora. Carol, eu botei lá no meu Instagram que teve o Sheehan, ele é um pastor de várias igrejas, e ele veio pregar especificamente na igreja que eu estou participando, que a gente se mudou agora, e ele veio dizer o seguinte, olha só o que ele disse. Eu quero que todos vocês escutem com muito... Isso aqui não é a verdade absoluta, eu estou compartilhando algo que para mim fez muito, muito sentido. Ele disse o seguinte, ele é um historiador de avivamentos. E ele falou o seguinte, ele começou a mais ou menos vir lá dos 1700, tudo o que acontecia na sociedade, que foi extremamente terrível, né? Logo após, logo após que isso ocorria, uma situação que ocorria, aí tinha algo, eu estou tentando fazer sentido na minha cabeça. Por exemplo, ele falou muito sobre a escravidão, né? A escravidão, onde traziam os barcos negreiros para a Europa, onde saíam da África e ia para lá, e começou a falar que as pessoas daquela época e os avivalistas começaram a trazer a noção, não só os avivalistas, mas a própria sociedade, trazer a noção de que aquilo não era humanizado, de que cada vida tinha um valor para Deus e que mesmo não importava a cor que as pessoas tinham no corpo, elas tinham o mesmo valor. Isso foi se traduzindo para poesia, isso foi se traduzindo para música, isso foi se traduzindo para vários âmbitos da sociedade. E aí depois nós temos a guerra, uma das guerras mundiais. E ali ele começa a traçar assim algumas ideias da quantidade da escravatura, com a quantidade de mortos na guerra. E aí ele começa a falar sobre essa pandemia. Por isso que eu quero que vocês entendam, assim, eu estou traduzindo de uma forma tão simplória, sabe? Então, por favor, não acham que eu tô aqui trazendo o significado de tudo isso. Mas olha o que ele fala. Ele falou o seguinte, nós estamos vivendo, sempre acontecem algumas coisas que são inadmissíveis para o Senhor, onde o Senhor abomina. E ele falou muito sobre o aborto, sobre a nossa geração do aborto e do sangue inocente. E eu quero falar isso porque algumas mulheres precisam ouvir. Muitas de vocês já cometeram um aborto, talvez conhecendo o Senhor ou não. E ele mesmo diz, eu quero dizer para vocês que eu estou falando isso, mas eu com 16 anos, eu e minha namorada, a gente engravidou e eu fui conivente com o aborto. Então ele está falando tudo isso, mas querendo dizer, não estou falando com o âmbito de condenação, mas que a gente entenda os tempos, quando falou da criação gemendo. Ele disse o seguinte, então essa pandemia, na verdade, afetou o mundo inteiro. Então ele começa a trazer dados históricos agora de quantidade de pessoas e de países, e ele fala sobre essa questão do aborto. E eu achei tão interessante, porque para mim fez todo sentido. Mas aqui, quando começa a dizer que a criação geme e suporta angústias, às vezes a gente é tão imediatista, né, Carol? Por exemplo, eu penso hoje, eu penso na minha vida, 30 anos, 40 anos, eu não penso numa questão de mundo, de século, de circunstâncias na sociedade, né? Eu penso assim imediatista, o que será que está acontecendo? Por que Deus está fazendo? Mas ele trouxe toda uma história, né, análise, e aí eu vejo, meu Deus, a criação está gemendo,
As coisas estão ocorrendo para que haja, para que as nossas bocas não se fechem, né? E aí o que ele veio trazer? Ele veio dizer só uma palavra: votem. Hoje, na sociedade que nós temos uma forma de trazer redenção através do nosso voto. Olha que interessante isso. E aí eu pensei assim, verdade. Tantas formas no passado foram feitas e hoje a gente pode fazer através disso, porque hoje nós sabemos, né? Quem é pró-vida, quem não é, quais são as ideias que são dissipadas, mas a própria criação, Carol, tá gemendo, né? Ela mesmo tá aqui dizendo, olha só, vamos se levantar, vamos se levantar, vamos se levantar, vamos se levantar. Faz sentido toda essa bagunça que eu trouxe, Carol? Faz muito sentido, né? É incrível isso. É tudo, acho, vai colaborando para a gente assumir o nosso papel. Só que no fim só depende da gente. Porque Deus não, ele ajuda, ele colabora, ele faz tudo, mas no final a gente tem que se permitir, né? A gente tem que aceitar e decidir. Não, a partir de agora eu vou assumir o meu papel. De novo, não vai ser de uma hora para outra, vai ser aos poucos, mas aos poucos mesmo. E decidir, hoje, essa área eu vou trabalhar um pouquinho, seja uma atitude, seja uma crença, uma coisa que eu acreditava, uma só. Mas sendo uma por dia, isso vai longe. Daqui a pouco a gente está exercendo ainda mais nosso papel. Verdade. E olha que interessante, porque eu e tu, e todas nós aqui, a gente pode começar com a mudança, como tu falou, de uma área, de uma situação, em um momento na nossa vida. Hoje, eu posso mudar completamente o meu relacionamento com os meus filhos, através de um gesto, com o meu marido, o meu relacionamento comigo mesmo, o meu respeito por mim, ou por uma outra pessoa. Eu consigo, eu tenho esse poder. E ontem eu falei também um pouquinho, eu estava falando no meu Instagram sobre as bênçãos de gerações. Hoje eu posso me levantar, talvez atrás de mim, porque Deus ele vê de uma forma geracional, ele não vê como nós estabelecemos família hoje, né? Eu, meu marido, meus filhos, não tem nada a ver com os meus antepassados, nossa, o que eles decidem para a vida deles é eles. Agora Deus sempre se mostrou como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E se a gente for nas raízes judaicas, nós vamos ver essa concepção muito mais real do que hoje nós temos, né? Aqui na nossa região ou no mundo moderno. Mas a gente não se dá conta que hoje nós estamos escrevendo uma história diferente com a decisão que eu tomo. E eu acho porque eu e o Marcelo, a gente ministra muito as pessoas e trabalha toda a questão hereditária, e que para nós fica muito claro o fato de que cada pessoa está escolhendo nesse momento ou entrar pelos mesmos modelos hereditários que foi nos deixado como legado, né? Ou eu posso hoje ter uma decisão diferente. E aquilo que eu estou escolhendo hoje, amanhã vai se refletir na minha família, nas escolhas dos meus filhos, etc. Mas às vezes a gente vê muito imediatista, a gente vê, mas todo esse pouquinho que eu estou fazendo não vai ser diferente, né? Quando eu falo nessa questão mundial que está ocorrendo. Mas é o pouquinho, é o pedacinho que hoje eu me coloco. Eu faço uma mudança incrível aonde eu estou. E a partir dessa mudança, eu tenho pessoas que vão olhar e vão dizer assim: ah, mas eu também posso fazer aquilo? Nossa, eu também posso escolher dessa forma. É, é, é incrível o que ocorre. E no versículo 24 diz o seguinte: porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Eu acho que a gente está vivendo um momento da história que a gente não aguarda, né, Carol? Ai, é tudo tão depressa, né? Desde que a gente tem a informação na palma da mão, né? A gente vê tudo a qualquer momento. E eu acho que a gente acaba levando isso para nossa vida, querendo tudo para ontem, o tempo todo, né? Só que com Deus não é bem assim. É o tempo dele, né? Eclesiastes 3, eu amo, que fala sobre o tempo. Tem o tempo de sorrir, tem o tempo de chorar, tem o tempo de todas as coisas. E a gente tem que, apesar de viver num mundo onde tudo é para ontem, a gente tem que
não se conformar com o padrão desse mundo, mas sim com o que a palavra dele diz, que há um tempo para todas as coisas, se a gente esperar, vai chegar, porque ele sempre é fiel. Muito, muito. E essa paciência, essa expectativa. Eu sempre digo, e as pessoas às vezes, nós temos uma dificuldade com isso. Deus não está com pressa. Parece que nos dá um susto, assim, como assim? Como assim? A gente pensa que Deus está numa pressa gigante, tipo, vai já que vai, faz isso. Ele não tem pressa. Deus, ele está lá no trono, né? Ele está sentado no trono. Ele não está lá assim, ai, o que está acontecendo? Ai, não! Ele tem o domínio completo e eterno. Ele está sentado no trono, a não ser quando ele se levanta para rugir ou dissipar os inimigos, né, Carol? Mas ele está lá sentado. Então, essa expectativa, essa paciência, ela gera em nós a maturidade, né? Eu não sei, hoje eu tô com 39. Eu olho para Jaque de 18 e 24 e eu penso assim, meu Deus, mas para que esse desespero? Eu falo hoje, né? Ministrando um guri de 22 anos. O mundo acabou, o mundo terminou, né? Não tem mais esperança para nada. É mais ou menos assim que a gente acredita ou a gente vê. E aqui, quando está falando pela esperança, aquilo, ora, esperança que se vê não é esperança, né? Agora, mas se esperamos o que não vemos, com paciência nós aguardamos aquilo que está vindo. Eu só preciso entrar por essa porta, né? E como diz ali, sendo a revelação, sendo a filha de Deus, sendo revelada diariamente. Né, Carol? É aos poucos, né? Todo dia um pouquinho e tudo vai dando certo, com paciência. Verdade. Gurias, mais alguma coisa, Carol? Antes da gente terminar aqui, Não, era isso. Acho que foi incrível. tô Muitas olhando. revelações. Mulheres, que Deus abençoe vocês. Coloca aqui nos comentários o que Deus falou com vocês, o que tocou o coração de vocês. Compartilhe essa mensagem com outras mulheres também. Marque o nome aqui da sua amiga que precisa ouvir isso, que precisa se manifestar como filha de Deus, saber que ela não precisa resistir mais. Não, que a gente pode sim, pela graça que nós fomos salvos, né? Não é esforço próprio. A gente está acostumado e a gente está sendo ensinado que é através do nosso esforço, mas não é através dele, é através da nossa entrega, submissão. Faça em mim o teu querer. Amém, Carol? Amém. Que Deus abençoe e vamos nos encontrar aqui na próxima terça-feira para a nossa último estudo de Romanos 8.